Muito bom dia a todos vocês que acompanham o nosso canal, canal DRM, canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e mais uma vez estamos aqui com todos vocês. Hoje, sábado, nós temos algo especial para falar com você. E já vai aproveitando e deixando o seu like aí, tá, pessoal? E compartilhando nossos vídeos, porque é importante você compartilhar os nossos vídeos. E aí? O inferno. O inferno é um lugar ou é um ser? Qual dos dois? Você sabe qual dos dois? O que é o inferno? Então, gente, segundo as escrituras, o inferno é um local onde as almas que morrem sem ter aceitado a salvação, elas ficam, na verdade, aguardando, dependendo do pecado, da maneira como você morreu, ou que a pessoa morrer, ela vai para o inferno. Se ela morreu sem a salvação, se ela morreu sem a Yahshua, ela vai para o inferno. Ué, Denilson, mas não é Jesus? Não. O nome do Salvador é Yahshua. Então, o inferno, gente, ele não é um ser. O inferno é um lugar. Qual dos dois que vocês acham? Lugar ou um ser? Durante muito tempo nós ouvimos dentro do Evangelho que o inferno era um lugar. Então, as pessoas que não dessem o dízimo, não dessem a oferta, as pessoas que não se batizassem, ela ia para esse lugar chamado inferno. Mas nós temos um relato, gente, que nos chama muita atenção. E ele está no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 4, o versículo 9, eu vou ler para todos vocês aqui. Apocalipse está dizendo o seguinte aqui, ó. Preste atenção no que o livro de Apocalipse está dizendo. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 7, ele diz assim, ó: E quando rompeu o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal a dizer: Vem, e olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele, cujo nome era Morte, e o inferno o seguia. O inferno o seguia. Então, o inferno, se o inferno seguia, provavelmente ele não era um lugar. O inferno é um ser, assim como a morte. A morte também é um ser. Você sabia que a morte é um ser? Pois é, a morte é um ser, pessoal. A morte, ela é igual ao Lúcifer, é igual aos demônios, anjos caídos. A morte, ela existe. A morte, gente, todo mundo conhece ela. Todo mundo conhece a morte. Se não conhece, todo mundo vai conhecer. Conhece o nome que nós denominamos morte. E ela ronda a nossa vida. Então, só para você ter uma noção do que eu estou falando, existe dois seres, o que cuida da vida, dois deuses, o que cuida da vida e o que cuida da morte. O Deus da vida não é o Deus da morte, gente. O Deus da vida não é o Deus da morte. E o Deus da morte, ele está imperando nesse mundo, fazendo com que as pessoas que foram criadas pelo Deus da vida o adore na forma de ídolos, na forma de imagens, na forma de religião. Não sei se estou sendo claro para vocês, mais claro do que isso eu não tenho como. Então ele engana as pessoas através das religiões, através das imagens, através dos santos, através dos espíritos que permeiam toda a humanidade.
Só existe um caminho para a salvação, pessoal. Só um caminho, a porta é estreita, o caminho é apertado, e a única maneira que o nosso Pai amado e querido Yahweh, Ele reservou para nós, é nós aceitarmos o Filho dele chamado Yahushua, a alma dele chamada Yahushua. Ué, ô Denilson, não é Jesus, não é Deus e Jesus, é justamente isso. Deus e Jesus, gente, é justamente esse outro Deus. Ele se disfarça com esse nome de Deus, e se disfarça com esse nome de Jesus, para que as pessoas o aceitem. Veja bem, porque existe um firmamento, gente, que é o livre-arbítrio que foi dado para os anjos lá nos céus, e foi dado para todo ser que o nosso poderoso Yahweh criou, o livre-arbítrio. E esse Deus obscuro, esse Deus morte, ele engana a todas as pessoas. Ele enganou de Lúcifer até a própria morte. Esse Deus, ele será caçado, gente, na batalha do Armagedon. Veja bem, eu estou falando de Deus, não estou falando de criatura. O Lúcifer é uma criatura do poderoso Yahweh. Todos estão... O reino de Yahweh foi subjugado, gente, por essa força chamada morte. Antes, o nome dela era Terron, a deusa abissal, um Deus que não tem forma, o caos, a destruição. E esse Deus está aqui na terra. E quem deu legalidade para esse Deus agir? Adão, o nosso primeiro pai, o primeiro homem na face do universo. Quando ele desobedeceu a vida, quando ele desobedeceu comendo fruto, então ele gerou, ele deu legalidade a essa morte. Aqui no livro apócrifo, esse livro aqui, primeiro livro apócrifo, eu vou contar a descida de Cristo ao inferno. Tem muita gente que contesta esse livro, fala que foi escrito por espírita, mas eu vou ler um pouquinho, um trechinho do inferno conversando com o diabo, com Lúcifer. Está na página 565, no capítulo 4. Enquanto estavam regozijando dessa forma, Satanás, o herdeiro das trevas, e veio e disse ao inferno. Olha o que Satanás falou para o inferno. Ó tu, devorador insaciável de todos, ouve as minhas palavras. Sinistro isso, né? O diabo, o Satanás, falando para o inferno. Que o diabo, gente, também é um outro... O diabo é um outro ser. O diabo é a Lilith, pessoal, que se transformou, né? Então, olha a conversa, o teu da conversa. Imagine dois seres horrendos conversando. O inferno conversando com o Satanás. Veja que a morte não está aqui, tá? É só o inferno e Satanás. Isso lá onde Satanás está preso. Ele está preso no centro da terra, e a morte está no... o inferno está no abismo. O inferno é um ser que ele anda no abismo à procura da cabeça dele, que é a morte. É meio complicado e fácil de entender, pessoal. E nem Yahushua e nem Yahweh, nesse plano material, pôde vencer a morte. Porque a morte é um ser Deus. E todos nós estamos fugindo dela, tentando fugir. É impressionante como tem pessoas que fazem adoração ao Satanás. É impressionante como tem pessoas satanistas no mundo. É impressionante como tem religiões que têm um satanismo dentro do corpo deles. E tudo isso que está acontecendo na Terra, gente, tudo isso que está acontecendo hoje, é fruto de Satanás. É fruto do príncipe que há de vir. E se você e eu, se nós não estivermos ligados a Yahushua, se nós não estivermos debaixo da sombra das asas do Criador,
teremos a segunda morte. Anda por aí um certo judeu, isso o Satanás conversando com o inferno. Anda por aí um certo judeu de nome Yahushua, que se chama-se a si mesmo de filho de Iarro. Mas, como é um homem puro, os judeus deram-lhe a morte no madeiro. Aqui fala na cruz. Graças à nossa cooperação. Então os dois estavam cooperando para a morte do Yahushua. Estejas preparado para que possamos colocar aqui bem aprisionado, pois eu sei que não é mais do que um homem, e ouvi-o até dizer: minha alma está triste por causa da morte. Sabe, além disso, que ele me causou muito dano no mundo, enquanto vivia entre os mortais, pois onde quer que eu o encontrasse, os meus servos, ele os perseguia, e todos os homens que eu deixava multidões de cegos, coxo, ele o curava com a sua palavra. Até muitos dele, os quais eu havia preparado a sepultura, ele fazia reviver somente com uma palavra. Depois disso, disse então o inferno: é ele tão poderoso assim que pode fazer tais coisas somente com palavra? E sendo ele assim, tu porventura te atreves a enfrentá-lo? Eu creio que diante de alguém como ele, ninguém poderá opor-se. E o que disseste, ouvido exclamar, expressando seu temor diante da morte, disse, sem dúvida, para rir-se de ti e enganar-te, para poder desafiar-te com o seu poder. E então, ai de ti por toda a eternidade. Ao que Satanás respondeu ao inferno, devorador insaciável de todo: sentiste tanto medo assim ao ouvir falar de nosso inimigo comum? Eu nunca tive medo, e bem que aticei os judeus, e eles o crucificaram, e deram de beber fel e vinagre. Prepara-te então, para que quando venhas possa subjugá-lo firmemente. Olha, é esse livro aqui, ó, A Descida de Cristo ao Inferno, número 15, página 565. Olha só que coisa. Olha, pessoal, o inferno é um ser. Está respondido, o inferno é um ser. E o inferno e a morte são duas coisas distintas no mesmo ser. É a cabeça de um Deus e um corpo de um Deus, que foi partido por uma metáfora, uma espada forjada com todo o poder do cosmo do Criador Iarro. Ela cortou a cabeça desse dragão, essa hidra, que se transformou nesse ser que devora almas nesse plano material. E eles se uniram. Eles se uniram para tragar as almas que Iarro fez, que sou eu e você, somos todos seres humanos. E dependendo do que você faz, dependendo do teu tipo de pecado, de como você, se você é uma pessoa homicida, se você já matou muita gente com requinte de crueldade,